Hoje o sol acende a manhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no seu caminhar, despertando os lábios, sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, a conquista da paz está sem ti, a presença de Deus a guiar seus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do seu destino, eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você, renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar, renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, 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 para pá, para pá, 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 pá. Continua um sorriso, enfim. A alegria vem, me arrasta, me toma, se faz dona de mim. Eu posso ser quem eu quiser, mas tem que
do amor, pela lei do amor, pela lei do amor. És um porto seguro para o meu coração, estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho abençoa nós, amigos, a caminho da Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos
pranto do irmão. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, tua voz com um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, Que estáis aflitos. bem-aventurados sois vós, Os pacíficos. que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, Os limpos de coração. bem-aventurados sois vós, Os que perdoam. bem-aventurados sois vós, Os que choram. que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, A luz do mundo.
bom dia, gente amiga. Que vocês e suas famílias estejam envolvidos por Deus e pela espiritualidade amiga em muita saúde e muita paz. Nessa manhã em que estamos em união de propósitos, de busca de iluminação íntima, possamos aproveitar os estudos que nos serão trazidos. E quem nos trará esses estudos? As nossas companheiras Simone Pape, que nos trará o Livro dos Espíritos, questões 619 a 628, e nos falará do conhecimento da lei natural. E Simone Catalão, que nos trará o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 7 e 8, e nos falará do sacrifício mais agradável a Deus. Também teremos Catarina, lendo a página de abertura. É uma jovem da Mocidade Espírita. Então, para quem não sabe, nós temos um grupo de leitores de página, dos quais fazem parte jovens que estão atualmente na Mocidade Espírita e jovens que já foram integrantes da Mocidade. Então, as nossas páginas, elas são lidas pelos nossos jovens. E ao final da nossa reunião, nós temos o GEAL. Chamem as crianças. O nosso grupo de evangelização espírita André Luiz nos trará mais um estudo. Vamos então aproveitar a nossa manhã de estudos e união fraterna. Que Deus nos abençoe. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sirvamos, servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 7. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para o consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo
a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre um instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como sendo ao Senhor, e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Olá para todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Um bom dia. Todos estão bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, está chegando hoje ao nosso canal, meu nome é Simone Pape. Sou trabalhadora e expositora de nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Hoje, domingo, dia de reunião pública virtual. Daremos sequência ao estudo do Livro dos Espíritos nas questões 619 a 628, cujo tema é Conhecimento da Lei Natural.
Quando pensamos no conhecimento da lei natural, podemos nos questionar: que mudança o conhecimento da lei irá trazer na minha vida e ao meu progresso como espírito imortal? Será que este conhecimento irá facultar em mim grandes modificações, principalmente contribuindo para o meu autoconhecimento e auxiliando na minha relação com a família e a minha vida em sociedade? De posse desse conhecimento, poderei compreender Deus, seus desígnios e a sua criação? Bem, vamos refletir juntos sobre este conhecimento, que nos será esclarecido pelos Espíritos nas questões a seguir, e juntos, estudando e refletindo sobre o tema, quem sabe possamos compreendê-lo um pouco melhor. Vamos então à nossa primeira questão. Questão 619. Kardec pergunta aos espíritos: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? E os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que querem pesquisá-la são os que melhor a compreendem. No entanto, todos irão compreendê-la um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Nessa primeira questão, Kardec busca o esclarecimento, identificando a quem poderá ser facultada o conhecimento da lei de Deus. Será que existe um grupo seleto e restrito de pessoas eleitas e aptas, e somente a elas é dada a possibilidade de conhecer as leis divinas? Kardec questionou. E os espíritos nos esclareceram. A lei é de conhecimento universal. Todos podemos conhecê-la. Porém, para algumas pessoas, as leis divinas entram em choque com os seus interesses e também os seus julgamentos. Compreender, conhecer, são a luz da razão, um patrimônio de todos nós. Porém, devido ao grau de evolutivo de cada um de nós, para alguns existe uma maior dificuldade em compreender a lei divina. Conhecer e compreender não são sinônimos. Eles possuem significados bem distintos entre si. E para que possamos entender um pouco mais, eu trouxe para o nosso estudo o conceito de conhecer e compreender, conforme está no dicionário online da língua portuguesa. Conhecer, fazer com que alguma coisa seja inserida no conhecimento, na memória de alguém. Compreender é abarcar em si mesmo, carregar em sua essência. Entendendo um pouco melhor essa questão, compreender é muito mais profundo do que conhecer. Existem muitas pessoas, por exemplo, que nos conhecem, mas pouquíssimas nos compreendem. O espírito leva a sua compreensão para todas as suas futuras existências. Por isso, os espíritos esclareceram: todos podem conhecer a lei divina, mas nem todos a compreendem. O compreender, para que eu possa compreender, eu tenho que conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Retornando à questão 619, continuamos na nossa reflexão.
nesse trecho da resposta dos espíritos, eles trazem as condições necessárias para compreender a lei divina. O termo homem de bem é utilizado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeitos. É o capítulo 17, item 3. Uma das qualidades do homem de bem é a sua humildade. A humildade é uma condição fundamental para a compreensão, para que eu possa compreender as leis divinas. Inclusive, a humildade é o contrário do orgulho. No finalzinho da resposta, eles informam: no entanto, todos irão compreendê-la um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Opa, isso é muito bom de se ouvir. Isso quer dizer que estamos a caminho, né? Estamos aqui nesta manhã estudando e a cada momento buscando nos melhorar e conhecer a lei divina, para depois compreendê-la melhor. Porém, a nossa razão e o nosso sentimento se mesclam ainda com o nosso orgulho, e por isso ainda não nos é possível compreendê-la na sua totalidade. Bem, mas tem uma boa notícia, além dessa que os espíritos nos trazem, né? Que um dia iremos compreendê-la, à medida que evoluímos moralmente. E a cada nova existência, a inteligência e a moral ficarão mais desenvolvidas e poderemos discernir com mais clareza o bem e o mal, compreendendo desta forma, paulatinamente, toda a lei divina. Kardec comenta: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois a cada nova existência sua inteligência é mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se para ele tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria o destino de tantos milhões de seres que morrem a cada dia na brutalidade da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Questão 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após sua encarnação? E os espíritos esclarecem: compreende-a de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva sua lembrança intuitiva após sua união com o corpo. No entanto, os maus instintos do homem frequentemente fazem com que ele a esqueça. Mas o que é alma? Alguns de nós conhecem esta denominação por já termos estudado, mas esclarecendo as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez ou buscando conhecer a doutrina espírita, vamos então trazer o ensinamento dos espíritos na questão 134 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta nesta questão aos espíritos o que é alma. E os espíritos, eles são bem claros, nos esclarecendo que a alma é um espírito, só que encarnado. É um espírito encarnado. Então, neste momento, ele recebe a denominação de alma. Alma e espírito, este conceito, ele é a chave
principal para a reflexão da resposta que nos foi dada pelos Espíritos nessa questão 620. Vamos lá, vamos entender. Quando reencarnamos, o nosso espírito ele fica muito mais suscetível às impressões da matéria, né? Do corpo físico. Estas imperfeições morais, sentimentos como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que ainda estavam latentes, passam a aflorar, porque ainda possuímos estes sentimentos. Todos nós estamos em aprendizado. As nossas fraquezas, elas vêm à tona, alimentando as paixões que ainda somos possuidores. Quando estamos livres da matéria, o nosso espírito, a sua percepção, ela é espiritual. Analisamos, refletimos e vivenciamos a realidade de um ser imortal. Tudo que aprendemos ao longo de nossas existências passam a fazer muito mais sentido. E é por este motivo que a alma compreende melhor a lei de Deus antes da sua união com o corpo. E ainda os espíritos esclarecem que esta compreensão ela vai variar de acordo com o grau de perfeição. Quanto mais evoluímos, mais compreendemos as leis. Por este motivo, que alguns conservam, mesmo após a união com o corpo, a intuição da lei de Deus. Já caminharam no processo de conhecer e já adentraram no compreender a lei divina. Caminhando um pouco mais, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Eu acredito que esta seja uma das respostas mais conhecidas. A lei divina e a lei natural são as mesmas leis que regem todo o universo, abrangem as leis da física e as leis morais. A lei divina, ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Perfeita, ela iguala a todos. Inscrita na consciência dos homens, ela é revelada em todos os tempos, de acordo com a capacidade de compreensão de cada um de nós, podendo para alguns ainda encontrar-se em germe, aguardando a sua floração, pelo amadurecimento do ser. A consciência é patrimônio do espírito, pois assim Deus o quer, por ser Ele todo misericordioso. Nos fornece meios para nossa jornada de aprimoramento pessoal, como se estivéssemos estudando o livro da vida. À medida que vamos adquirindo a compreensão, nos é permitido caminhar um pouco mais além. Questão 621A. Uma vez que o homem traz a lei de Deus em sua consciência, que necessidade tinha de que ela lhe fosse revelada? E os espíritos esclarecem. Ele a esquece e ignora. Deus quis que sua lei fosse relembrada. Todas as criaturas têm na consciência a lei de Deus. Deus facultou a todos os homens meio de conhecê-la, porque a nossa destinação é a felicidade. Mas para que isso se opere em nós, precisamos estar em harmonia com as leis divinas. Cada vez que eu me afasto
da lei divina, eu sofro. Porque, na realidade, a lei divina é código seguro que irá me levar ao caminho da felicidade. A porta estreita e a porta larga. O que é necessário para passarmos por um local estreito? Deixar para trás o que me detém. Tudo que carrego é em excesso, levando somente o que preciso e o que me é necessário. Ao contrário da porta larga, que permite adentrar cheio de penduricaios morais, vícios, abusos, desmandos, excessos, paixões. Se analisarmos racionalmente, percebemos que ainda trazemos muitos desses sentimentos conosco, muitas dessas mazelas. Deus outorgada para nós o nosso livre-arbítrio. Somos livres semeadores, para que possamos, ao longo do processo educativo, compreender, colhermos o que semeamos. O sofrimento, ele surge a cada vez que ignoramos e infringimos a lei de Deus. Mas este sofrimento, eu gostaria de salientar isso, mas este sofrimento não é uma punição, e sim um processo de reajuste, até mesmo porque Deus é soberanamente justo e bom, e a sua lei é de amor. Se sofremos ou se somos felizes depende exclusivamente de nós. Por Deus ser amor, justiça e caridade, Ele nos possibilita e nos fornece mecanismo para relembrarmos que a sua lei é caminho seguro para estarmos sempre em harmonia com todo o universo. Vamos caminhar mais um pouco agora para a questão 622. Deus deu a alguns homens a missão de revelá-la, de revelar a sua lei, e os espíritos esclarecem. Sim, certamente, em todos os tempos, homens receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Dos primeiros moralistas aos grandes legisladores, ressaltam as duas figuras que foram a de Moisés, que foi o instrumento do Decálogo, os 10 mandamentos, e também a figura de Jesus, o excelso mestre do amor. Moisés e Jesus identificaram as necessidades humanas, ao mesmo tempo nos proporcionaram os meios liberativos para que pudéssemos marchar na direção do conhecimento e da compreensão, que possibilita a todos nós moralmente progredirmos. Questão 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, às vezes não se enganaram, extraviando-se devido a falsos princípios? Kardec pergunta. E os espíritos esclarecem. Aqueles que não foram inspirados por Deus e que se dedicam, por ambição, a uma missão que não lhes cabia, certamente podem tê-los transviado. No entanto, como afinal eram homens de gênio, mesmo em meio aos erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Porque não eram inspirados por Deus. Sim, algumas vezes ensinam coisas inadequadas, imprimindo o seu personalismo ao que desejava destacar como sendo de Deus, como sendo uma inspiração divina.
por ambição, assumem determinado comportamento, dizem os espíritos em sua resposta. Mas, em meio ao que ensinam, porque são homens de gênio, eles acabam por ensinar também grandes verdades. Algumas destas mentes que vêm à Terra assumem atitudes equivocadas em determinados campos. Torna-se importante para nós termos atenção para o nosso orgulho e vaidade. Devemos ser fiéis à lei de Deus, não a mesclando com personalismos deformantes. Esta é a realidade máxima em que estamos inseridos. Pensemos nisso. Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Os espíritos esclarecem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se conhecê-lo por suas palavras e ações. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Não existem meias verdades para Deus. Suas leis são atemporais e não estão sujeitas aos interesses materiais do homem, de sua cultura, sociedade ou época. Aqueles que vêm em seu nome e auxiliam o processo de progresso da humanidade trazem em si as verdadeiras características do homem de bem e são conhecidos por seu falar e suas ações, sem contradição, sempre voltadas ao bem. O seu sim é sim e o seu não é não. Para nós, são exemplos de conduta a ser vivenciadas. 625. Qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Resposta dos Espíritos: Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus oferece a nós como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, pois Jesus estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que surgiu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus desviaram-no por falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos tomaram como leis divinas simples leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Questão 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas só as conheciam por meio de intuição? Os espíritos esclarecem: não dissemos que estão escritas em toda parte? Todos os homens que meditaram sobre o conhecimento da verdade puderam assim compreendê-la e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Por meio de seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente, por estarem escritas no livro da natureza. O homem pôde conhecer as leis divinas quando quis procurá-las. Por isso, os preceitos que as consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é também por esta mesma razão que seus elementos são encontrados na doutrina moral
de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou adulterados pela ignorância e pela superstição. Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Eles têm algo mais a ensinar-nos? A palavra de Jesus frequentemente era alegórica e em parábolas, porque ele falava de acordo com o seu tempo e lugar. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver essas leis, já que tão poucos são os que a compreendem, e ainda menos os que a praticam. Nossa missão é chocar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que assumem as aparências da virtude e da religião a fim de esconder suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa usar a ignorância como pretexto e para que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo através de sua própria razão. Nós somos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. É por isso que não se pode deixar que cada um interprete a lei de Deus de acordo com as suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor e caridade. Questão 628. Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? E os Espíritos respondem: é preciso que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se pouco a pouco, senão ela ofusca. Sendo o processo constante e infinito, a revelação divina necessariamente também deve ser ininterrupta e eterna. O aprendizado da lei de Deus ocorre dentro de um momento preciso do processo evolutivo que cada um de nós possui. Não há violência de espécie alguma. O caminhar segue o seu curso e no tempo que imprimimos para nós mesmos, alargando os horizontes da intelectualidade para alcançarmos o da moralidade. Assim vemos nesse e em todos os tempos a verdade surgir como única. Mas, para cada um de nós, ela brilha conforme a miopia, no sentido figurado, a que estamos habituados em viver. A lei do amor foi dada aos homens para uni-los por um mesmo ideal, o amor. E para finalizar o nosso estudo da manhã de hoje, eu trago um pequeno trecho do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel. Vamos refletir. Diante da lei. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo
é o amor, na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Obrigada a todos por estes momentos juntos de reflexão e estudo. Desejo a todos uma ótima semana e também um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom dia a todos, eu sou Simone Catalão e farei o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dessa manhã. O capítulo de hoje é o 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos estudar os itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Item 7. É uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, gente amiga, agora que já lemos a passagem evangélica, vamos refletir sobre o tema do nosso item, o sacrifício mais agradável a Deus. Quando eu sentei para fazer esse estudo, eu fiquei pensando, logo assim no começo, o que seria sacrifício? O que é sacrifício? Então, eu fui procurar. Segundo o dicionário online, sacrifício é uma oferta a alguma divindade em uma cerimônia. É uma renúncia voluntária ou forçada de algo que se possui. Então, nós podemos entender que essa passagem se refere à entrega de algo de muito valor para a pessoa que quer alcançar alguma graça ou algum benefício. Portanto, seria possível sacrificar qualquer coisa, animais, pessoas, para que essa graça fosse alcançada, para se conseguir uma dádiva. Mas o que a doutrina espírita diz sobre esses sacrifícios? A resposta nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 2, questão 669. Kardec pergunta como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus. Ou seja, como pode o homem acreditar que tais sacrifícios de animais ou até mesmo de pessoas pudesse ser algo que agradasse a Deus, pudesse ser algo bom aos olhos de Deus? E aí os espíritos explicam que na antiguidade a humanidade ainda não compreendia a Deus como a fonte de total bondade e que neles a matéria ainda sobrepujava o espírito, ou seja, eles ainda eram muito mais instintos que razão e que ainda não tinham um senso moral desenvolvido. Portanto, se nós refletirmos sobre a época em que Jesus aqui esteve, os judeus faziam esses sacrifícios a Deus, imolando os animais para expiação da culpa ou como pedido de perdão, ou até mesmo para pedir auxílio sobre alguma questão. Para eles, este animal, que lhes era caro, era entregue a Deus com o intuito de receber uma ajuda. Item 8. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão,
antes de pordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Agora vamos refletir sobre essa parte do Evangelho. Notem que nessa parte, Jesus diz assim: deixai vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Ele não diz, vai lá e resolve o problema que você tem com seu irmão, ou vai lá e vingue-se de seu irmão. Ele diz, vai lá e se reconcilia com seu irmão antes de fazer sua oferenda. Ou seja, ele deixa bem claro neste momento que é para ir lá, pedir perdão, como também perdoar. Porque se o sacrifício pode ser para buscar o perdão de Deus, como nós vimos anteriormente, como eu posso querer ser perdoado por Ele, por Deus, sem antes reparar o que eu fiz de errado? Como eu posso buscar o perdão e até mesmo perdoar quem está mais próximo a mim? Eu busco misericórdia e perdão divino para mim, mas não oferto a mesma coisa ao meu próximo? Há uma divergência nessa questão, não é mesmo? É por isso que o Evangelho diz que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faz do seu ressentimento, pois somente após me libertar dele, desse ressentimento, é que serei capaz de me aproximar daquele a quem ofendi, ou que tenha me ofendido. E em um ato de humildade e amor, perdoar e ser também perdoado. Uma outra questão que nós precisamos observar aqui também é sobre como Jesus é compreensivo e misericordioso. Não poderia ser diferente. Pois quando ele diz que a sua oferenda será bem aceita após a reconciliação com seu irmão, é como se ele dissesse que sabe que esse sacrifício material é importante para a pessoa que naquele momento a estava fazendo. Pois, como nós vimos, esse ato de fazer sacrifícios, essa prática, era normal na época entre os judeus. E é como se Jesus dissesse que ele entendia a necessidade do sacrifício sem nem perguntar o porquê. Porém, como Jesus nunca perdia a oportunidade de ensinar, ele diz que antes de fazer o sacrifício, é necessário a reconciliação com teu irmão, deixando claro a necessidade da reparação e do perdão. Mas ele sabe também que essa reconciliação será um sacrifício, muitas vezes grande demais para a pessoa. Pois para que ela aconteça, para que essa reconciliação se dê de fato, é preciso que a pessoa trabalhe questões muito íntimas relacionadas ao ressentimento, ao ódio, ao desejo de justiça e principalmente a busca por vingança. E nós hoje já sabemos que todas essas questões são frutos do orgulho e estão entranhadas no ser há muito tempo. Elas não sumirão de uma hora para outra, porque precisa haver reflexão, conscientização, para que elas possam ser trabalhadas paulatinamente, a fim de serem extirpadas de uma vez, dando lugar às virtudes. Vamos dar continuidade ao item 8. O Evangelho fala assim: ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga.
o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Nesse trecho do Evangelho, nós podemos ver claramente um exemplo sobre aquela frase que Jesus disse a respeito de não vir destruir a lei. Porque neste momento em que ele estava ali passando esse ensinamento, ele não entrou em embate com a prática do ritual judeu da época, do sacrifício, do ritual judeu da época. Pois ele sabia que a seu tempo essas práticas não seriam mais necessárias, a partir do momento em que os homens despertassem para a verdade da sua relação e da sua ligação com Deus, que deve ser uma relação de amor, de bondade entre pai e filho. Por isso que o Evangelho diz que o cristão não oferece sacrifícios materiais. Aqui ele fala diretamente para nós, pois já espiritualizou esse sacrifício. Porque hoje nós não fazemos mais essas ofertas, esses sacrifícios, utilizando animais. As nossas ofertas hoje são em forma de preces, de bons sentimentos e de boas obras. O Evangelho diz também que para entrar no templo, o homem precisa limpar o seu coração e a sua alma de todo mau sentimento contra o seu irmão. E aqui nesse momento nós podemos considerar esse templo como nós mesmos, pois não dá para ter bons sentimentos, desenvolver boas obras, se nós ainda carregamos em nosso templo interior, lá no nosso íntimo, maus pensamentos, maus sentimentos, e até se ainda temos atitudes hostis contra aqueles irmãos que estão conosco na mesma caminhada, sofrendo as mesmas questões, tendo os mesmos problemas, questões a resolver, mas na mesma caminhada junto à perfeição. Porque o amor a Deus e ao próximo são coisas inseparáveis. Jesus disse isso quando falou aquele mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, quando nós não buscamos a modificação de nossos velhos hábitos através do autoconhecimento e da reforma íntima, esse mandamento de Jesus, ele não se torna real em nossa prática. Nós não o vivenciamos no dia a dia. Ele ainda não está fazendo parte do nosso ser. E por ele não fazer parte da nossa prática, nós acabamos nos afastando de Deus. E é esse afastamento de Deus, do seu amor e de sua bondade, que é a causa das nossas aflições e sofrimentos nos dias da nossa vida, tanto individuais quanto coletivos. Porque nós já sabemos que quando o homem muda, o mundo muda. Então, enquanto nós não praticarmos esse mandamento, nós não nos modificarmos, o mundo também não vai mudar. Então, o movimento tem que partir de nós. O item do Evangelho foi curtinho, mas as reflexões são muitas. E nesse momento eu gostaria de refletir com vocês a respeito dessa pergunta aqui. É fácil nos aproximar de nosso irmão em busca de perdão e reconciliação?
Porque é isso que o item 7 e 8 vem dizendo nessa lição de Jesus e nessa explicação dos Espíritos, que nós precisamos nos reconciliar com o nosso próximo antes de fazer qualquer oferta a Deus. Seja ela pedindo ajuda, seja ela agradecendo. A gente não consegue avançar enquanto deixamos coisas para trás a resolver. E aí eu pergunto mais uma vez, é fácil nos aproximar de nosso irmão em busca de perdão e reconciliação? Se nós pararmos para pensar verdadeiramente, nos examinando lá dentro do nosso íntimo, nós vamos ver que a pergunta é não. Não é fácil, não é? É uma tarefa trabalhosa, mas é possível. É trabalhosa porque exige renúncia, exige desprendimento, humildade, que são virtudes contrárias ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Tudo isso que nós ainda carregamos aqui dentro de nós. Por isso que quando alguém nos faz mal, o perdão não acontece de imediato, porque nós ainda temos dentro de nós muito dessas imperfeições. Nós precisamos ainda de um tempo para refletir sobre o conflito que aconteceu. Nós ainda refletimos muito sobre ceder ou não a impulsos como vingança, ou se apenas ignoramos a pessoa. É uma luta interna que nós travamos. E nessa luta, ela pode ser aliviada e abreviada com os conhecimentos que nós adquirimos através da doutrina espírita, que graças a Deus, nesta encarnação, nos foi possível entrar em contato, estudar. Pois com a doutrina espírita, ela nos facilita esse processo do perdão. Quando ela traz à tona questões sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre as leis divinas, como a lei de causa e efeito, a lei de justiça, amor e caridade, que nos fazem compreender que nada é por acaso e que nenhuma falta passará sem reparação. A doutrina espírita nos mostra que o que sofremos hoje faz parte de um processo educativo de nós enquanto espíritos, abordando exatamente a lição que precisamos aprender. Então, nada acontece sem que o Pai saiba. E se algum sofrimento nos alcança, se vem por intermédio de alguém, esse sofrimento serve para refletir sobre qual o motivo de eu estar passando por isso. Para quê eu estou passando por isso? Como também para entender que quem a trouxe, que quem trouxe essa dor, essa pessoa também está em aprendizado, assim como eu. E é assim que nós aprendemos o perdão, que ele se dá após o entendimento dessas questões, de que todos nós temos nossos espinhos e que conforme vamos nos esbarrando pelas estradas da vida, da convivência, nós arranhamos uns aos outros. Mas isso faz parte da nossa caminhada, isso faz parte do nosso aprendizado. São esses arranhões que nos fazem aprender, que nos tornam mais fortes. São esses arranhões que nos ajudam a crescer, a desenvolver às vezes um olhar mais empático, mais amoroso. Então façamos a nossa parte, compreendendo e perdoando, sem usar de severidade excessiva para com o próximo, mas agindo com compaixão,
sem usar de desculpismos para os nossos erros, mas refletir sobre por que eu estou agindo assim. Tendo olhar caridoso com o outro, mas também comigo mesmo, a fim de me modificar, reparando meus erros e conquistando essa reconciliação com nosso irmão, que Jesus fala, mas também com a nossa própria consciência, porque é ela quem nos cobra. Então, essa reconciliação tem que ser feita com o outro e conosco, porque essa reconciliação conosco é o que vai gerar a nossa libertação. Porque quando eu me reconcilio comigo mesmo, eu me perdoo, eu perdoo o outro e eu me livro dessas amarras que me prendiam, desses sentimentos ainda atrasados, como o ódio e o ressentimento. E assim chegamos ao final de nosso estudo dessa manhã, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para que possamos refletir ainda durante os dias dessa semana, que se inicia hoje. É do livro Ânimo, de Lourival Lopes, a mensagem de nome Conter os Impulsos. Se alguém te bate de frente e diz palavras que não mereces, não hajas sob o domínio do impulso. Conta até 10 ou até 100 e deixa a forte emoção se esvaziar. Se ainda restar mágoa, procura extingui-la e compreende as razões do adversário. Do que te contraria e faz sofrer, nasce a experiência, a alegria de ser forte nas horas difíceis e a oportunidade de conquistar o coração adversário com o bom exemplo. Os outros precisam da paz que sai de ti. Domina-te e ajuda-os. É na hora da prova que aparece o valor do espírito. Significativa essa mensagem, veio para fechar o nosso estudo. E que tenhamos todos um bom domingo, uma semana de muita luz, de muita paz. Que estejamos firmes na fé e na esperança de que dias melhores virão. Cuidem bem de si, cuidem bem uns dos outros e que Jesus nos abençoe. Deus Pai amado, Pai de infinita bondade, neste momento, Senhor, só temos a agradecer a Ti por todas as bênçãos, todo o amparo que recebemos nesta manhã de estudos, de reflexões, que conseguimos fazer graças à doutrina espírita, Pai. Esta doutrina maravilhosa que o Senhor permitiu que tenhamos em nossas vidas, que nos ajuda tanto a crescer e a florescer aonde o Senhor nos colocou. Muito obrigada, Pai, pelos fluidos que caem sobre nós neste momento, vindos de Ti, através desses benfeitores espirituais que trabalham em nossa casa, que nos ajudam tanto, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, de que dias melhores virão, nos envolvendo nesses fluidos de saúde para que estejamos bem, a fim de dar continuidade à nossa caminhada diária. Obrigada, Pai. Rogamos a Ti que tenhamos uma boa semana de trabalhos, de atividades, mas sempre com o cuidado necessário. Rogamos a Ti, Pai, a permissão para dar como encerrada a nossa reunião desta manhã. E que o Senhor esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Se puderes doar um pouquinho de
ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, que vive alegre a cantar, que vive alegre
Samara nessa canção. Nesse balanço a vida é tão feliz e sigo sempre curioso, pequeno aprendiz. E sinto orgulho de ser quem eu sou. Carrego toda a minha história, seja pra onde for. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. O alto amor induz a elevação dos sentimentos e a conquista de valores éticos que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente. Meus amados, o espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, nos fala de nossa capacidade de amar a nós mesmos, nos respeitando e ao outro também. Respeitar nossas capacidades ou limitações é auto-amor. É entender que mesmo quando algo não dá certo, devemos nos respeitar e nos amar, entendendo que não estamos sozinhos e que dias melhores virão. Tendo força, coragem e acreditando em si mesmo, devemos seguir em frente, de cabeça erguida, tendo a certeza de que depende de você mesmo se olhar no espelho e ver aquilo que há de melhor em você. Sorrir e ser feliz, porque você também é um filho muito amado de Deus Pai. Graças a Deus. Agora vamos nos preparar para a prece inicial. Se é hora de cantar, se é hora de passear, se é hora de brincar, mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Vamos elevar os nossos corações a Jesus, o nosso Mestre, pedindo para que esteja conosco, abençoando as nossas vidas, os nossos lares, para que nós possamos abrir os nossos corações e nossas mentes aos estudos e reflexões de hoje. Que possamos aprender e aplicar, Senhor, todas essas instruções pensadas com tanto carinho e amor nas nossas vidas. Esteja conosco e nos abençoe sempre. Oi, gente, tudo bem? Eu vim contar para vocês qual é o nosso tema de hoje. Então, é o alto amor, mas deixa eu explicar bem direitinho.
Primeiro, eu queria falar para vocês a respeito desse sentimento que é o amor. E para isso eu peguei emprestado a definição de uma autora chamada Tônia Casarim, que escreveu um livro chamado Tenho Mais Monstros na Barriga. Nesse livro, ela fala que cada sentimento é como se fosse um monstrinho. E ela descreve o amor com essa imagem fofinha que está aí no nosso slide. E diz assim: eu tenho um monstrinho imenso dentro de mim. Ele é grande, enorme, parece um gigante. Ele ocupa toda a minha barriga, mas não me incomoda. Pelo contrário, ele me preenche. Ele aparece em momentos surpreendentes. Às vezes, ele surge quando eu estou em casa, assim, sem fazer nada, observando os meus pais. Mesmo que a gente esteja junto todos os dias, quando eu estou na companhia desse monstrinho, eu sinto um carinho profundo por eles. Mas não é qualquer carinho, não, daqueles que você sente quando vê um cachorrinho fofo na rua. É um cuidado extremo com eles, uma vontade de estar juntinho o tempo todo. É uma sensação de bem-estar intensa. Eu sinto que eles são especiais para mim, assim como a minha irmã, minha avó, meu primo. E tem uma menina da minha sala na escola, mas isso é outra história. Esse é o monstrinho do amor. Então, quando a Tônia fala isso, ela fala do amor em geral. Mas hoje a gente vai falar do alto amor, que é como esse elefantinho que tem aí na imagem, sabe? Quando você se olha e sente que legal que você é. Como você também pode fazer coisas boas. Jesus mesmo disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. É desse si mesmo que a gente está falando quando a gente fala de alto amor, do gostar de si. Vamos ver como é que a gente pode falar um pouco mais a respeito disso? Vou contar uma história que fala da vida e das voltas que às vezes dá. Bem no alto de um monte de longa subida tinha um parque bom de brincar. Lá vivia um cordeiro da mais branca lã, tão brilhante que até se sentia um galã. Seu orgulho era tal que já bem de manhã começava a sapatear. No caminho os vizinhos olhavam bem e achavam que aquilo era tão divertido que todos dançavam também. Mas um dia... Então, pulando o morro acima, um lebrílope bem grande se aproxima. Esse sábio dos sábios que nunca desanima faz uma pausa para ver o que há. Ô, guri, por que esse clima? Eu era orgulhoso de ser tão lanoso, eu dançava contente fazendo o meu show, mas então me pegaram e tudo acabou, minha lã tosquiaram e olha só como eu tô. E se isso não bastasse, todo mundo ri de mim, porque eu tô muito ridículo, rosa e com fim. Rosa? Rosa? Mas o que tem ser rosa?
A vida é horrorosa se não for cor-de-rosa. Isso não é problema? A pele tanto faz, se é branca, rosa, negra ou lilás. Às vezes em cima e às vezes embaixo. Assim é o mundo, escute o que eu acho. Seu corpo é saudável, dos pés à cabeça. Agradeça a sua sorte e a tristeza esqueça. E sobre sua dança eu vou lhe mostrar que pode subir e quase voar. Levante uma perna e arremesse no ar. É gostoso demais brincar de pular, pular, pular e pular. Até chegar bem perto do céu, só precisa tentar ir pulando ao léu. Levante uma perna e arremesse no ar. E assim todo ano, durante a primavera, eles vinham pegá-lo e o casaco já era. Depois tosquiado e sem peso a levar, não mais se incomodava, só queria pular, pular, pular e pular. Pois nessa vida, subindo ou descendo, neblina dos amigos vão aparecendo. Olá, pessoal. Agora nós vamos assistir um vídeo de uma senhorinha tomando vacina. Vamos lá? Sim! Nesse vídeo aparece uma senhorinha dançando muito feliz por estar tomando a vacina. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo, ela nos dá uma lição de otimismo, de entusiasmo, de felicidade pela vida e de alto amor. A felicidade dela é tão grande que ela contagia as pessoas que estão à sua volta e começam a bater palma para ela. Vocês gostaram desse vídeo? Eu fiquei contagiada com a felicidade dela, não é mesmo? Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Vamos conversar um pouquinho sobre ele? Vocês sabiam que a palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de si? Mas o que é ter Deus dentro de mim? É não perder a esperança no ser humano, é ter satisfação no que faz, ter força de vontade, ter coragem, ter fé, e é ter certeza que auxílio do alto virá. Uma pessoa com entusiasmo é capaz de transmitir coragem, de levar alegria e consolo para outras pessoas. E isso ficou bem claro no comportamento da senhorinha tomando a vacina, não é mesmo? E no outro vídeo da ovelhinha, que também era um bichinho muito entusiasmado e feliz, que quando acordava, saía sapateando e que seu entusiasmo contagiava os outros bichinhos, vocês lembram? Mas ela se sentia assim por se achar bonita, tinha orgulho da sua lã branquinha e brilhante. Até que um dia alguém corta toda a sua lã e ela fica muito triste, começa a achar feia e perde a vontade de sapatear. Até que aparece um bichinho bem grande e diz para ela que não importa que o corpo dela está coberto de lã ou não, se a cor da sua pele é rosa, branca ou vermelha, que o importante é ter um corpo saudável.
Não importa a sua aparência para ser feliz e ter amigos, ele diz para ela. Temos que nos amar como somos, pois só assim também seremos amados. Temos que nos aceitar como somos, mas sempre pensando em nos melhorarmos. Então, a senhorinha se aceitava, ela tinha entusiasmo pela vida, queria se melhorar tomando a vacina e não se importava com a sua aparência. A ovelhinha também entendeu isso depois, né? Que o amigo conversou com ela e disse que a aparência não importa para ser feliz, que o importante é quem somos, o que temos de bom no nosso coração para oferecer para as outras pessoas. E agora, para a gente entender bem melhor esses 2 vídeos, nós vamos com uma atividade para a tia Olívia, tá bom? Fala aí, tia Olívia, mostra para as crianças a nossa atividade de hoje. Oi, crianças! A atividade de hoje se chama espelho. É isso mesmo. Chame uma pessoa que você goste bastante, que esteja aí pertinho de você, que nós vamos fazer essa atividade. Nela, a gente vai ver o que a gente tem de mais bonito, o que a gente mais gosta na gente mesmo. Vamos lá? Oi, tudo bem com você? Tudo! O que você está fazendo aqui? Ai, que bom! Nós vamos fazer uma atividade agora. Você quer participar com a gente? Quero! Olha, a brincadeira é o seguinte. Você vai olhar para mim e vai dizer o que você acha que eu tenho de bonito. E eu vou olhar para você e vou dizer o que você tem de bonito, tá bom? Tá bom. Ah, tia Olívia, o que foi? Hoje na escola me chamaram de feia. Ah. Olha só, a gente nunca vai agradar todo mundo e você é o que você sente de você mesmo, não o que os outros falam de você. Ah, tá. Vamos à brincadeira então? Vamos. Posso começar? Vai. Bem, o que eu adoro em você é esse seu cabelo. É tão macio, eu adoro. Agora vai lá, é você. O que você gosta de mim? Ah, eu gosto do seu sorriso, tia Olívia. Eu também gosto do meu sorriso. Agora sou eu. Eu adoro seus olhinhos. É lindinha mesmo. Vai lá, agora fala de mim. Ai, eu gosto das suas pintinhas. Eu sou cheia de pintinha, não é mesmo? É muito sol que eu peguei. Mas eu gosto, tia Olívia. É isso mesmo. E agora, eu gosto de você. Esse teu jeitinho tão... Seu jeitinho tão meiguinho. Eu adoro. Gostou da brincadeira? E aí, vocês gostaram também? Faz isso também. Fica um de frente pro outro e diz o que você tem de mais bonito. Beijinho. Lindinha, tchau! Agora, nós vamos à prece final. Vamos todos levar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer por esse lindo estudo preparado com tanto amor que fala sobre isso, o alto amor, o quanto a gente tem que se sentir amado e orgulhosos por serem filhos de Deus, por estarmos aqui na Terra, aprendendo, tendo a oportunidade de evoluir. Amado Mestre, que a gente possa ter uma semana abençoada e guardar esses sentimentos e essa energia conosco. Obrigada, Senhor,
Graças a Deus.